Bora lá, fiel, acabou de sair a provável escalação que o Timão vai enfrentar o Atlético Mineiro hoje. O Corinthians vai com força máxima para a Neoquímica Arena. E na sua opinião, quanto que vai ser o amasso que o Corinthians vai dar no Atlético Mineiro hoje lá em Itaquera? Separei as últimas notícias desse sabadão aí para você, então já sabe, né? Curta aí o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Encontro alvinegro, Corinthians e Atlético, dois times que poderiam estar em posições mais confortáveis na tabela de classificação. É o nosso assunto agora. Alô, fãs de esportes, Corinthians e Atlético Mineiro se enfrentam neste sábado na Neoquímica Arena com o mesmo objetivo: se afastarem da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Timão, que perdeu no meio de semana para o Santos, terá várias novidades nesta partida no final de semana. O lateral esquerdo Matheus Bidu, o goleiro Hugo Souza e o técnico Dorival Júnior retornam de suspensão. Além disso, o Corinthians terá também Félix Torres, que estava com a seleção equatoriana, e Ángel Romero, que estava com o Paraguai. O volante José Martínez, que foi cortado após se atrasar no retorno da Venezuela, também deve estar à disposição do técnico Dorival Júnior. O atacante Memphis Depay deve ser titular, o jogador que vive o maior jejum desde que chegou ao Parque São Jorge. São 7 jogos sem balançar as redes. Ele foi poupado no jogo contra o Santos, entrou apenas no segundo tempo para justamente preservar a parte física. Já o meia Rodrigo Garro deve ganhar mais minutos contra o Galo e pode ser até mesmo titular. Outra boa novidade é o possível retorno de André Carrilho, que passou por uma cirurgia no tornozelo e ficou mais de 2 meses sem atuar. O principal desfalque é o zagueiro Gustavo Henrique, que está suspenso. Como o Atlético Mineiro tem a semifinal da Sul-Americana contra o Del Valle fora de casa na semana que vem, o técnico Jorge Sampaoli pode preservar alguns titulares e rodar a equipe justamente nesse duelo contra o Corinthians. Muito bem, na sua tela, números do Memphis por Corinthians e Holanda neste ano. Corinthians primeiro, 40 jogos, 8 gols, é o segundo maior artilheiro da equipe, é o garçom principal com 10 assistências. 154 minutos para participar de um gol, 86 finalizações e 60 chances criadas. Também primeiro nesse quesito quando o assunto é Corinthians. Agora, Holanda, muita gente se queixando, não, ele está só treinando pensando na Copa. Holanda jogou 8 partidas, 8 gols, é o artilheiro da equipe, também é o maior garçom com 4, aliás, na história da seleção holandesa, né? 47 minutos, só como precisa de menos tempo para participar de um gol na seleção. 3 vezes menos, né? Finalizações 24 e chances criadas foram 22. Primeiro nisso tudo na Holanda. E havia gente que falava, se ele vier para o Brasil não vai mais ser convocado. Tá aí a resposta, assim, o futebol brasileiro pode estar assim nos holofotes europeus, inclusive. E agora a gente vai para Sampaoli aqui na tela. Números do treinador argentino no Galo, 10 jogos nesta passagem, 3 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, um aproveitamento de 43%, foram 9 gols marcados no período e 11 sofridos. Sai Sampaoli, entra Elton Serra para a gente bater um papo sobre este duelo. O que você espera desse jogo? Lembrando que na terça-feira o Galo vai ao Equador, como o Vladimir adiantou. Primeiro jogo da semifinal contra o Independente Del Valle na semana seguinte em BH. E aí pode poupar jogadores, né, Elton? E isso pode interferir um pouco no equilíbrio de forças entre Galo e Timão. O que você espera desse jogo, amigo? É um jogo que traz um equilíbrio para baixo, né? Porque o retrospecto do Corinthians não é bom nos últimos jogos, venceu um dos últimos 5, apesar de ter vencido bem o Mirassol que tem perdido pouco no campeonato, mas é um Corinthians que vem com irregularidade. Esse Corinthians nessa sequência perdeu do Sport, né? Ok, perdeu do Flamengo em casa, mas na rodada anterior perdeu do Sport. Não jogou bem contra o Santos, é um time que está devendo demais no campeonato, mas enfrenta o adversário também que vive essa oscilação, né, com o Sampaoli, o empate com o Cruzeiro, que aí é um clássico, né, a gente tira um pouco da conta, mas é um time que venceu também o Mirassol, né, e venceu o Sport, que o Corinthians acabou tropeçando. Então é um jogo de instabilidade para as duas equipes. Pensando na tabela do Campeonato Brasileiro, né, traz essa questão de o Atlético tem um jogo importante na Sul-Americana, mas o Atlético não pode descolar, né, do Campeonato Brasileiro nesse momento. 33 pontos contra 28 do Vitória, são 5 pontos de diferença, Edu. E o Corinthians nem se fala, né?
Só que o Corinthians tem essa questão. O Corinthians agora tem um Campeonato Brasileiro até dezembro. É um time que vai se concentrar no campeonato para tentar se recuperar. O Atlético tem que se dividir nessas duas competições e tem a altitude no jogo de ida. Então é um jogo que vale muito para os dois. Não adianta o Atlético olhar apenas para a Sul-Americana, porque sabe que o Campeonato Brasileiro é importante, porque o Atlético tem a lição do ano passado, time que chegou à final da Libertadores e precisou na última rodada de resultado para permanecer na Série A. Então é um jogo importante também para o Galo. Para o Corinthians nem se fala, Edu. Essa instabilidade que não termina, apesar de voltar com jogadores importantes, o Memphis tendo mais minutos, né? Jogou na última partida ele e o Garro, mas ainda assim é um momento muito delicado para uma equipe que precisa somar o máximo de pontos possível para poder chegar em dezembro mais tranquilo, né? Pensando, quem sabe, numa final de Copa do Brasil, já que tem um desafio do Cruzeiro depois que terminar o Campeonato Brasileiro. É isso, o Atlético com o olhar na Sul-Americana já e o Corinthians pensando na Copa do Brasil em dezembro, quando acabar o Campeonato Brasileiro. Bom, e o que eu dizia, o Corinthians tem um jogo a mais que quase todo mundo lá embaixo. Só o Juventude, que jogou com o Fluminense, também tem 28 pontos. O resto, todo mundo tem um jogo a menos. São 27 partidas, o pessoal ali da parte baixa da tabela. Como o Zupac disse agora há pouquinho, o nosso Fabrício também deu uma apurada. A tendência é que os três, Garro, Memphis e Yuri, iniciem mesmo a partida. É isso. São os reforços. O Dom bota pra jogar, meu senhor. E o Carrilho pode ficar no banco, que é uma notícia boa também, né? Surpreendente. Já? Muita gente imaginou que ele não pudesse mais jogar nessa temporada. Já vai pegar bastante da temporada, né? São 10 jogos de Campeonato Brasileiro. Precisa mais da vitória. Tô falando do ponto de vista pessoal. Dorival Júnior ou Jorge Sampaoli? Não, Dorival. Mais que o Sampaoli? Lógico. Mas o Vasco tá atrás do Corinthians. Sim, na tabela. Atrás, né? Mas atrás, o Corinthians tem 33 e o Atlético 33. E o São Paulo acabou de chegar. O São Paulo acabou de chegar. Em relação à pressão no técnico, assim, eu acho... Como é que você falou o nome dele? São Paulo. Não, São Paulo. Com um detalhe, você tem razão com um detalhe. O Atlético tem um jogo a menos. Nos critérios de desempate, por enquanto, o Corinthians tá na frente, mas em pontos perdidos, o Atlético está na frente. Assim, eu tenho dito no Sport Center à noite, geralmente, que eu acho exagerado e fora de propósito para a temporada do Corinthians, a gente querer avaliar se o trabalho do Dorival é bom ou ruim nesse momento. Acho que o Dorival teve muitos problemas para tocar o trabalho. É claro que o trabalho poderia ser melhor, mas foi um trabalho, tipo do Crespo, tipo do Zubeldia, um trabalho totalmente minado. Então acho que não é nem correto, não é saudável para o Corinthians discutir agora se aumenta a pressão ou não diminui a pressão. Mas depois da maneira que o Corinthians perdeu para o Santos, e com a sequência que você falou aí, Atlético Mineiro depois Vitória, a pressão de fora para dentro, ela pode ficar maior do que deveria em cima do Dorival. Sim. Eu acho que o trabalho do Dorival é um trabalho correto até aqui. Não é um trabalho muito bom, não é um trabalho muito ruim. É um trabalho correto. Para mim é um trabalho bom. E difícil. Pra mim é um trabalho bom. E é um trabalho difícil. Tudo que o Corinthians passou... Ele não tem jogador pra colocar. Pascoal. O Corinthians não tem o time inteiro quanto tempo? Nunca. Desde a final do Campeonato Paulista. Por que é bom? Não, eu acho que ele arrumou o time com as dificuldades. O time do Corinthians está se virando igual charuto em boca de bêbado. Rola pra cá, rola pra cá, rola pra lá, e vai e volta. E é isso que a gente tá vendo no time do Corinthians. Sim. Tomou um vareio, tomou um nó do Santos no meio de semana. Então como é que é bom? Tomou um nó. Olha com o que ele tem na mão. Olha o meio campo do Corinthians. Mas ele jogou olha a defesa do Corinthians. Ele jogou contra o Manchester City? Gente. Não, o time oscila muito, o time é uma gangorra. O time do Corinthians está fazendo, pra mim, mais do que eu esperava. Um trabalho muito Esse jogo, por exemplo, que tá passando a imagem aí do Mirassol, 3-0 era enganoso. Quem vê o placar não viu o jogo. Não, isso que eu tô Quem falando. vê o placar não viu o jogo. Mas o Corinthians, eu acho o trabalho do Dorival bom dentro das dificuldades. Também. As dificuldades são enormes. Primeiro, o time, os 11 jogadores que tem. São bons jogadores, mas mesmo assim, você consegue jogar, mas é um time limitado. É um time limitadíssimo. Ele perdeu pelo menos 3, 4 titulares dos melhores que ele tinha ao mesmo tempo. E o que acontece, por exemplo, eu expliquei outra aqui, né, Priel, que eu falei, se o Yuri Alberto não joga num sistema de jogo em que beneficia a característica dele de correr e chutar, você joga com um homem a menos. Porque ele não vai, ele não consegue jogar de acordo com aquilo que o jogo vai pedir.
Porque o jogo, sem a ausência de jogadores do meio campo, como Carrijo, vamos pegar o meio campo que jogou contra o Santos. Maicon, Ranieri e Bidon. O Maicon, para mim, eu acho que é um outro jogador. Eu acho que Você falou ontem. Né, o Ranieri jogou sozinho no meio, porque ele fica muitas vezes perdido. O Royezer atrás deles aqui, ó, flutuando aqui, ele não sabia se ele saía, se ele ficava e tal. E quem segura a bola lá na frente pro time sair? O Guinegão segurava um pouco, mas ele ainda é menino, não tem a maldade, a malícia. Ele segurava a bola, esperava os caras já vinham, roubava e levava. Quem tem que fazer isso? Yuri Alberto, joga a bola pra mim aqui. Mas não é seguro, eu pego. Mas não é a característica dele, ou seja, as dificuldades que o Corinthians já teria por conta da ausência de grandes jogadores, elas se tornam maiores ainda porque os jogadores que estão no jogo, né, que estão sendo escalados, não têm as características que o jogo muitas vezes pede. Ele teve que jogar com o Hugo. O jogo contra o Santos, qual é o problema? O problema é que tá difícil. Mas o Bidu volta nesse jogo. Santos pressionando, joga a bola lá no Yuri, segura e o time sai. Aí você tira a pressão do Você tem alguns reforços aí, o Hugo Souza voltando da seleção brasileira, o Bidu e a possibilidade de iniciar finalmente com os três, né? O Yuri já está jogando como titular, já está começando as partidas, mas Memphis e Garro. Você acha que isso vai acontecer? Chegou a hora? Chances maiores para o Memphis começar. A questão é o quanto eles podem. Eu acho que esse é o mais importante. O quanto eles podem. Se eles puderem jogar, eu não tenho dúvida que o Dorival vai escalá-los, porque a única notícia boa que o Dorival pode ter na atual realidade do Corinthians é ter esses três caras disponíveis para jogar. Porque quando não tinha transfer ban, ele não tinha dinheiro para contratar, era só o Vitinho que veio de graça. Aí veio o transfer ban, não pode mais ainda contratar. Escreveu o Vitinho naqueles minutos finais. E o Vitinho vai e machucou. E o Vitinho vai e machuca. E acaba a temporada. Assim, a dúvida é a seguinte. Ele não tem boa notícia. Esses três, para jogarem juntos, eles têm que estar na ponta dos cascos, né? Do ponto de vista físico. Tem. Né? Sim. O Yuri está, né? O Yuri está. Tá. Dá para jogar, dá para começar com esses três, sendo que dois deles, Pascoal, não estão? Nesse futebol de hoje? Eu tenho uma opinião muito particular a respeito desses. Os bons tem que jogar. Bota os marvados pra jogar, porque esse negócio de, fica aqui no reserva, aí eu tô ali, Dorival, o cara aqui na arquibancada, Dorival, bota aí, cadê? Vai botar ou não vai botar o Memphis? Bota o Memphis, É a porrinha vida do treinador. O cara perde a paciência. E o Garro, você não tá bom? Ô Dorival, bota o Garro pra jogar. Com essas arenas, os caras são Zé, se você estivesse agora na concentração do Corinthians ainda jogasse e ouvisse o Pascoal falando assim, você ia ter que correr pra esses caras. Você ia estar muito preocupado? Não, porque eles tinham que correr, né? Eles teriam que correr também, porque... Mas do jeito que eles estão agora. Não. Voltando de lesão. O Martínez vai jogar? Pareceu, né? Parece que sim, né? Martínez vai pro jogo, Fabrício? Ele foi multado, mas parece que vai pro jogo. Vamos apurar. Duplamente multado. Multa por falta de treino e multa pela justificativa. Caixinha e falta de treino. Aí eu acho que ele já ajuda muito esse meio campo. Mas, Ranieri Martínez. Ranieri Martínez já dá uma segurança. O Martínez nem treinou, mas pode jogar. Foi resolver o problema do passaporte do filho dele. Não é um problema físico, mas eu não vejo da família. Mas não treinou. Mas qual o problema do Memphis agora? Ele machucou o quê? É ritmo só. Não, ele tem que jogar. Ele jogou na Holanda, descansou. Agora eu vou jogar. Descansou, ele tem que jogar. Titular, né? Não, mas ele tem que jogar. Já foi o jogo da Finlândia, foi o quê? 4 dias atrás? A preocupação maior é o Garro. Né? O Garro que pode ser por causa de uma lesão. Mas assim, coloca pra jogar e depois vê. E aí com a volta... O momento do Corinthians agora não é um momento pra poupar, não. Talvez ele volte o Ranieri para ser terceiro zagueiro. Sim. E aí bota Martínez, Maicon. E aí o Gustavo Henrique tá fora por suspensão. A tendência é que o Kaká forme a zaga com o Tchoca. Aí é mais você, perigoso. Pascoal. Vai, Pascoal, com você. Vai, Pascoalzinho, se consagra. Jesus. Jesus! Você não gosta dessa zaga? Não. Você não sente confiança nessa zaga? Zero confiança. Agora, não tem o que fazer. O Ramalho tá machucado. Pensando,
Não dá pra você tirar o cara que é o único volante de marcação que tem o Corinthians. Pra improvisar, né? Pra botar de zagueiro. Mas ele joga bem de terceiro zagueiro. Eu sei, Os bons jogos mas ele jogou nas foi ele lá. de terceiro zagueiro pela esquerda Pela ainda. esquerda. Pela esquerda, ele jogou bem. Esquerda. Mas encaixou ali, bem. Ele de terceiro zagueiro com o bico de ala, o Corinthians fez bons jogos. Precisa ver como é que o Sampaoli, né? São Paulo. Tem um adversário. O adversário está mal, mas não são jogadores ruins, muito longe disso. Vai montar a equipe. Se colocar 2 jogadores de velocidade, como ele tem feito. Biel, o próprio Dudu contra o Cruzeiro jogou bem. Jogou bem, sim. Dudu contra o Cruzeiro jogou bem. Tinha jogado bem contra o Sport. Vai ser complicado. Se ele coloca 2 jogadores de velocidade pra cima dos 2 zagueiros do Corinthians. É taco a taco? Eu acho que eu tenho favorito pra mim esse jogo. Galo. É o Corinthians, pra jogar em casa. Porque aí a gente vai entrar naquela história que você me perguntou da torcida, de comportamento da torcida. O time do Corinthians pode não jogar bem, mas a torcida do Corinthians não vai vaiar. Eu só vi a torcida do Corinthians vaiar uma vez, que foi o Silvinho, durante o jogo. Só o Silvinho eu vi a torcida do Corinthians derrota pro Santos, quando ele caiu. Agora, a torcida vai empurrar, vai fazer o papel dela. Os caras em campo têm que se virar. Pra mim, o favorito é o Corinthians. O Galo fez contra o Sport um bom jogo, em casa, era um jogo urgente. Contra o Cruzeiro fez um jogo ok. Mas, no geral, o Galo joga pior do que o Corinthians. Assim, o futebol apresentado do Galo no campeonato, ele é inferior ao do Corinthians. Mesmo com a chegada do Sampaoli, o time deu poucas respostas que o torcedor atleticano olha e fala, puxa, agora eu confio que as coisas vão melhorar. Eu não acho que seja um jogo que salva a vida de quem ganha, mas é um jogo que, pra quem perde... Aí é que tá. Eu acho que esse é o Você acha que quem perder, se tiver um vencedor no jogo, quem perder, entra em crise? Acho que no caso do Corinthians, mais do que o Galo. Porque o Galo tem o jogo da Sul-Americana. E o Corinthians vem de derrota, né? O Galo já viveu a sua maior crise recente, né? Sim. O Corinthians aparentemente tinha respirado, se vier de 2 derrotas consecutivas. Próximo jogo no Barradão, né? A situação do Corinthians fica um pouco mais complexa. E o Atlético teve uma troca de treinador recente. Né? O Atlético tem Sul-Americana. Sim. E lá em Quito vai jogar contra a Ele tá fazendo uma força para cair fora da competição. já foi melhor, né? Não, é um time intermediário. Pelo que o Del Valle já mostrou, é um time pior, um time bem mais velho. O bom Del Valle. Quem tá jogando lá, por exemplo, é o Casares. Casares é titular do Del Valle. Sim. Voltou pro Del Valle. O Sornosa tá lá. É um time mais velho do que custou. Era sempre um time muito jovem, né? Sim. Não é um time jovem. O jogo tem que ser de tarde, porque de noite... Pascoal? Eles ficam levinhos à noite. Mas, no mínimo, 2 eu não sou baú para ficar guardando informação. Dizem que lá no Rio Grande do Sul, o técnico do Internacional já pediu para contratar alguns jogadores do Corinthians. E o Carrilho é um deles. Mas tem Buffon lá no Internacional? Mas o Carrilho, ele é praticamente filho do Ramon Dias. Eles têm uma relação... A relação do Carrilho e do Emiliano Dias é de irmão para irmão. Sim, eles são muito próximos. Então, não me surpreenderia para a próxima temporada. A questão é a capacidade financeira do Colorado hoje de contratar o Colorado esse tipo ainda jogador. pode contratar, o Corinthians não. Eles vão se desfazer, né? O Inter provavelmente vai remodelar o seu elenco, alguns jogadores deveriam sair. Você vê, a economia com o Valência foi 16 milhões, alguma coisa assim. E o Corinthians não está podendo negociar muito, né? Não sei quando termina o contrato do Carrillo, no final do ano. Não, final do ano agora não. Não, mas meio do ano. Talvez meio do ano que vem. Talvez. Bora lá, fiel. Se você chegou até aqui, mano, por favor, peço pra você curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal. Muita gente que assiste o vídeo aqui não se inscreve por algum motivo. Se inscreve aí no canal, isso ajuda demais. Tem o botãozinho hypar o vídeo também. É bem legal se você fizer isso aí, tá informando aqui pra plataforma que aqui você assistiu um conteúdo legal do Corinthians, beleza? Pessoal, olha a tabela do campeonato. Se vocês olharem bem, tá? O Corinthians é confronto direto com o Atlético Mineiro, tá? Ganhando vai a 36. Ah, tá bom, Murilo, isso é óbvio, você ganhar vai a 36. Porém, pessoal, o Atlético Mineiro, o Internacional e o Santos, que são os times que estão direto atrás do timão aqui, tem todo mundo um jogo a menos, tá? Numa catástrofe amanhã na Neoquímica Arena, que não vai acontecer, tá? Mas a gente precisa fazer conta, infelizmente, né? Mais um ano fazendo conta aqui. Numa catástrofe na Neoquímica Arena, o Internacional ganhando, o Santos ganhando, o Corinthians já fica no primeiro time aqui na zona de rebaixamento, mano. Tudo bem que eu acho que esse ano vai ser mais difícil, porque o Fortaleza tem um jogo a menos também, mas mesmo assim, o Fortaleza, o Juventude e o Sport praticamente já jogaram a toalha, né? Principalmente o Juventude e o Sport. Tem mais 2 vagas ali, irmão. É um jogo, mano, que o Corinthians precisa virar a chave do que aconteceu na Vila Belmiro no último jogo. Precisa entrar com uma mentalidade diferente, porque, mano, daqui a pouco, eu não vou falar daqui agora, né? Mas daqui a pouco a bola já começa a pesar mais. A gente sabe como é que é ficar ali flertando com a zona de rebaixamento.
daqui a pouco a bola começa a pesar mais, daqui a pouco as atitudes já começam a ter mais peso, né, mais responsabilidade. Então, cara, é hora de jogar o jogo da vida contra o Atlético Mineiro e colocar esses 3 pontos na bagagem e ir lá pra 36, pra ninguém ficar fazendo conta aí pra baixo, mano. Né, já tá mais do que na hora do Corinthians. Eu acho que o Corinthians não ganhou 2 jogos seguidos ainda nesse Campeonato Brasileiro. Eu tenho quase certeza. Eu vou até analisar isso aí pra vocês. Mas e aí, na sua opinião, quanto vai ser o jogo hoje lá na Neoquímica Arena? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Lembrando que o Corinthians vai com praticamente força máxima, salvo o Carrillo, que tá no banco de reserva. E não é titular, né? Mas de resto, meu irmão, é força total. Mas deixa aí sua opinião, quanto vai ser o jogo. Se inscreva no canal, deixa o like. Logo eu volto com mais notícias do Timão. Forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu!